Nesta manhã, eu quero começar falando com vocês sobre 7 maneiras que o diabo engana as pessoas, porque você precisa entender que o diabo é um mentiroso. Ele é o pai das mentiras. Ele não sabe fazer nada além de mentir e engano. Significa acreditar em uma mentira. Então, se dizermos uma pessoa foi enganada, isso significa que ela estava acreditando em algo que não é verdade, mas, na verdade, aquilo se tornou sua realidade porque ela acreditou nisso. Você entende que tudo o que você acredita se torna sua realidade, mesmo que não seja verdade? Você pode acreditar que alguém não gosta de você e você passa por todo o mesmo tormento que você passaria se a pessoa realmente não gostasse de você. E talvez esta pessoa nunca tenha tido um pensamento ruim sobre você em sua vida. Talvez ela nem sequer pensar em você. Às vezes, achamos que todo mundo pensa em nós o tempo todo, no que estamos fazendo e o que estamos usando. Sabe, muitas vezes, você é a última coisa na cabeça deles. E então, deixe-me dizer isso para você hoje, para você levar para casa e pensar: em quantas mentiras você acredita? Eu arriscaria dizer que não há nenhum de nós aqui neste lugar, inclusive eu, que ainda acredita em algo que não é verdade. Agora, bem, você pode pegar e guardar isso, levar para casa com você, e quando você estiver em seu tempo com Deus, começar a pedir a Deus para revelar a você mentiras nas quais você acredita, porque cada mentira que você acredita representa algo que o diabo está roubando de você, que Deus quer que você tenha. E sabe, todos nós temos uma tendência diferente no nosso ministério, aqueles de nós que são chamados para o ministério. E além de ver pessoas salvas e ajudar pessoas feridas em todo o mundo, eu realmente quero ver as pessoas. Eu quero que os cristãos sejam espiritualmente maduros e que não sejam bebês a vida toda. E eu realmente quero ver as pessoas terem aquilo pelo qual Jesus morreu para elas terem. Não há nada mais triste do que um cristão sem vitória. Precisamos da vitória para deixar outras pessoas famintas e sedentas pelo que nós temos. E a vitória não significa necessariamente você não ter problemas. É mais sobre você deixar o problema ter você. Então, precisamos conhecer nosso inimigo. 1 Pedro 5,8 diz: fique alerta e de mente sóbria. Veja, a mente é muito importante. Pense no que você está pensando. Da próxima vez que ficar deprimido, tire um momento e pense no que você está pensando. Ou, da próxima vez que o diabo te convidar para uma festa de piedade e você ficar lá sentado sentindo pena de si mesmo, apenas pergunte a si mesmo: agora, no que eu estive pensando? Bem, você tem pensado sobre o que você não tem, no que as pessoas não fazem por você, no que você não é, e você pode mudar isso simplesmente pensando do jeito que Deus pensa, e a maneira como Ele pensa está escrita neste livro. Este é o seu manual, viu? Quanto mais você conhece sobre isso, eu sou tão grata pelo que eu sei. E eu estou há 43 anos nisso, então, naturalmente, eu sei um pouco hoje, mas eu entendi da mesma maneira que você vai entender. Um dia de cada vez, um ano de cada vez, recusando-se a desistir. Pense, daquilo aqui 5 anos,
O que você vai saber é que você não sabe hoje, que o diabo não quer que você saiba de nada. Ele fará tudo o que puder para evitar que você receba conhecimento. Seu inimigo, o diabo, anda por aí como um leão rugindo, à procura de alguém para devorar. Ok, diga agora, não serei eu. Satanás já foi um lindo, magnífico arcanjo. Ele era responsável pelo louvor. Na verdade, parece que seu corpo era feito de instrumentos musicais. Então, de todas as maneiras que ele se movia, ele fazia um som diferente. Um arcanjo. Há um punhado de arcanjos. Eles estão acima dos outros anjos. E ele ficou tão cheio de si, mesmo que se rebelou contra Deus e disse: Eu levantarei meu trono acima do trono de Deus. Bem, sabe, isso não funcionou para o diabo e não vai funcionar para nenhum de nós. Ou é o jeito de Deus ou de jeito nenhum. Então, resumindo, ele acabou sendo expulso do céu com 1/3 dos anjos que o seguiram e ele está aqui na terra. Desde então, tentando se vingar de Deus, tentando fazer mal aos filhos de Deus. Sabe, como pai, dói ver seus filhos sofrerem mais do que se você mesmo sofresse. Então, Deus proveu um caminho para nós não ficamos sem ajuda. E o que precisamos entender é que nos foi dada autoridade sobre o diabo. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele deu a eles autoridade e os colocou no jardim. Quando pecaram, eles entregaram essa autoridade ao diabo. Ele disse a Jesus, quando Jesus estava sendo tentado no deserto naqueles 40 dias e 40 noites, ele disse: Isto é meu e eu vou dar a quem eu desejar. Bem, ele tem poder aqui, porque Adão deu a ele, mas Jesus o tirou desse poder. Ele tirou dele e deu para aquela autoridade, não é o poder, e devolveu-o a qualquer um que cresce. Então, eu amo Lucas 10:19, especialmente na Bíblia Amplificada. Diz, que significa, olhe e veja. Eu te dei poder e autoridade sobre todo o poder que o inimigo possui. E o que eu quero que você repare é que Deus está dizendo a você: eu não apenas te dei poder, mas eu te dei autoridade sobre todo o poder que o inimigo possui. Ele não disse que o diabo tinha autoridade. Ele disse: você tem poder e autoridade. O diabo só tem poder. Quando você tem autoridade, é uma coisa maravilhosa. Mas não adianta nada se você não usá-la, se você não exercê-la. E eu acho que muitas pessoas estão sentadas por aí, deixando o diabo os espancar e as frustrar, e as chatear, e as roubar, e as atormentar. E elas nem sequer tentar revidar. Sabe, você não consegue vencer a guerra se você não for para a batalha e lutar contra o diabo. Não é comum quando entendi pela primeira vez sobre ter autoridade como crente. Nos anos 70, eu gritava com o diabo e esbravejava com o diabo. Eu repreendo você. E quero saber, depois de anos, meu repreendedor está desgastado e o diabo ainda tinha a vantagem. Sabe o que realmente significa resistir ao diabo e ele fugirá? É nisso que eu acredito. Eu acho que significa que, quando você tem um problema, resistir ao diabo não significa resistir ao problema. Significa resistir a agir como o diabo enquanto você tem o problema, não é? Deus me disse,
isso anos atrás? Pare de tentar se livrar do problema. Pare de agir como o diabo. E veja, é isso que ele quer. Nós temos um problema. Então agora ficamos com raiva de todos e nos tornamos difíceis de conviver e ficamos sendo rudes, não sendo amorosos e não queremos manter nossos compromissos porque eu tenho problemas. A coisa certa a se fazer quando o diabo vem contra você é fazer mais coisas certas do que você já fez antes em toda a sua vida. Vamos lá, este é um segredo super grande que os cristãos simplesmente não entendem. Romanos 12:21 resolve toda a sua situação. Você vence o mal com o bem. Você entende isso? Você vence o mal com o bem. Você não odeia os seus inimigos. Você compra um presente para eles. Você entende isso? Tudo bem, então, engano. Uma das coisas que o diabo faz é que ele te conta mentiras sobre Deus o tempo todo. Ele tenta fazer as pessoas duvidarem da existência de Deus. Tenta convencer as pessoas de que se houvesse um Deus, então todas essas coisas ruins não estariam acontecendo no mundo. O diabo tenta convencer as pessoas de que elas não foram criadas por Deus, mas que na verdade é o resultado de um acidente cósmico que ocorreu bilhões de anos atrás e que seu parente mais próximo é o macaco. Bem, não é à toa que as pessoas no mundo estão desencorajadas. Quer dizer, você prefere pensar que você é a melhor coisa que saiu de um macaco ou que Deus te criou com suas próprias mãos no ventre de sua mãe e que Ele tem um plano e um propósito para você e que Ele te ama. 1 Pedro 5:8 diz: resista ao diabo desde o início. Por favor, lembre-se disso. Quanto mais você tolera o inimigo, mais enraizado ele fica em sua alma. Sabe, em tudo isso, nós podemos ver que tudo começou no livro do Gênesis, quando Caim matou Abel. E, na verdade, quero que vejamos isto. Está no capítulo 4 de Gênesis. A oferta de Abel foi aceitável para Deus, mas a de Caim não. E eu não vou me aprofundar nisto agora. Mas Caim tentou dar algo que era obra de suas próprias mãos. Então, ele não estava realmente sendo obediente a Deus. E o versículo 5 diz: mas por Caim e sua oferta, ele não teve consideração nem respeito. Deus disse: eu não tinha respeito por sua oferta. Então, Caim ficou extremamente irritado e indignado, e ele parecia triste e deprimido. O que também podemos acrescentar aos muitos desses maus humores que as pessoas também precisam é o resultado de algum tipo de raiva. E o Senhor disse a Caim: porque você está com raiva e porque você parece triste, deprimido e abatido. Agora, eu amo isso. Se você fizer bem, você não será aceito. E se você não se sair bem, o pedado se arrasta pela sua porta. E seu desejo é por ti. E eu gosto disso também. Eu desenhei um ciclo em torno disso. Deve dominá-lo. Então, não culpe uma outra pessoa se você não está fazendo o que é certo. É o que Deus está dizendo a ele. Então, você pode encontrar perdão e as coisas podem ser endireitadas, mas você precisa encarar isso. Não saia por aí com raiva, só porque sua vida não está saindo do jeito que você queria, quando você não faz o que deveria fazer.
para receber os resultados certos. Agora, é sério, pense nisso. Quantas pessoas no mundo estão amargas e zangadas com suas circunstâncias? Bem, seria bom se eu tivesse nascido em um berço de ouro, como você nasceu. As pessoas têm raiva e ciúmes de outras pessoas que têm mais do que elas têm, mas não querem fazer o que elas fizeram para ter aquilo. E isso não faz sentido. Por favor, se você está neste lugar hoje ou nos assistindo pela TV, não passe sua vida com raiva, amargo e indignado, porque você não está fazendo o que deveria fazer para ter as circunstâncias que você gostaria de ter. Um dos grandes problemas que nós temos em nossa sociedade hoje é essa atitude de que todos me devem algo e ninguém deve nada a mim ou a você. Deus coloca diante de cada pessoa a vida e a morte. Escolhe a vida para que você e seus descendentes possam viver, e o que quer que você semeie, é somente isso que você vai colher. Nós poderíamos ter cerca de um mês juntos para poder falar sobre isto com justiça. E então, sabe o que aconteceu? Caim não controlou sua raiva, e ele ficou mais zangado e mais irritado, e ele acabou se levantando e matando seus irmãos. Há uma raiva enterrada, e nós a escondemos dentro de nós, e nós negamos isto, especialmente como cristãos, porque nós achamos que nós não devemos ter raiva, ainda que tenhamos. Então, a última coisa que queremos admitir é que estamos com raiva. Então, colocamos um sorriso no rosto e fingimos que está tudo bem. E você me ouviu falar ontem à noite sobre como Davi e eu brigávamos até chegar na igreja. E depois a primeira pessoa que nós víamos era um outro cristão indo para a igreja. E nós imediatamente falávamos: "Oh, glória a Deus, obrigada." Sabe? Quantos de vocês têm uma cara de igreja? Nós não queremos que ninguém da igreja saiba que nós temos um problema. Só a verdade nos liberta. Nada além da verdade nos torna livres. João 8, 31 e 32. Se permaneceres na minha palavra, então vocês serão meus discípulos de fato, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas a verdade precisa ser recebida e aceita. E eu venho dizendo há anos que não é o facto de eu saber o que Davi está fazendo de errado que vai me libertar, mas é receber a verdade de Deus para mim. Então, enquanto você ouve essa pregação hoje e amanhã, ou se você a assiste pela televisão nos próximos dias, ou se você está ouvindo o CD ou assistindo o DVD, todos nós temos a oportunidade de aprender algo sobre nós mesmos e orar e permanecer como o Espírito Santo e pedir a Deus para fazer algo positivo e mudanças saudáveis em nós. I want you to my arms forever. I am blessed with so many beautiful things, but I think the best is you. You are the most valuable things I've ever had in my life. I don't want to lose you.
Quantos de vocês gostariam de não passar mais um dia de sua vida com raiva e chateados por algo que aconteceu há 20, 30 anos atrás, sobre o que vocês não podem fazer mais nada? Ou talvez algo que aconteceu esta manhã e que você pode muito bem esquecer, porque você provavelmente vai superar isso daquilo 2 ou 3 dias a partir de agora. De qualquer maneira, isso foi algo que o Senhor me ensinou. Eu ficava brava com as coisas e, sabe, ficava com raiva por uns 2 ou 3 dias e depois eu finalmente decidia superar aquilo. E uma vez ele estava tratando comigo e disse: por que você não vai em frente e toma essa decisão de superar isso agora? E aí você não vai precisar desperdiçar os próximos dias, porque você vai superar isso de qualquer maneira. Eu não estou dizendo a verdade? Então, se eu posso superar isso em 3 dias, por que eu não posso decidir? Todo mundo diga, decidir. Diga decidir. Essa é uma boa palavra. E você diz, mas eu sinto. Bem, agora veja. É bem aqui onde está o problema. Eu vou te dizer o que fazer com estes sentimentos. Diga a Deus como se sente, assim como o salmista Davi fez. Se quiser, escreva uma carta desagradável para alguém, mas rasgue-a antes de entregá-la à pessoa. Tire isso do seu sistema, desabafo, e diga a Deus: é assim que eu me sinto, Deus, mas por causa de sua graça, sua misericórdia e do poder do Espírito Santo na minha vida, eu não tenho que agir em cima de sentimentos tolos e ridículos que vão causar problemas na minha vida e vão acabar me machucando. Há muita confusão sobre a emoção da raiva. O mundo não fica confuso sobre isso. Eles acham que é maneira de lidar com tudo, mas muitos cristãos estão confusos porque eles realmente se sentem como se fossem indivíduos piedosos e que eles nunca podem sentir raiva. E curiosamente, a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Então, como posso ter raiva, mas não pecar? A maneira de ter raiva e não pecar é sentir a raiva, mas não agir em cima dela. Em vez disso, leve o problema, a situação ou a pessoa para Deus e deixe que Ele seja o seu vingador. E eu tenho certeza de que há algumas pessoas aqui esta noite precisam desesperadamente fazer isso. Vocês parecem tranquilos, mas certamente eu tenho algumas pessoas zangadas aqui. Deve haver algumas pessoas aqui esta noite que entraram pela porta e têm algumas coisas acontecendo dentro de você que estão te ferindo e ferindo as pessoas ao seu redor. Veja, quando você está com raiva, você desconta em alguém. Isto sai de você. Aqui está uma coisa boa a ser fazer. Quando você, qualquer momento que você tiver um tipo de comportamento impuro, pare e pergunte a Deus: de onde isso vem? Juntamente com uma grande multidão, estavam deixando a cidade. Um homem cego, Bartimeu, que significa filho de Timeu, estava sentado à beira da estrada, esmolando. E quando soube que ele era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos o repreenderam e disseram: fique quieto. Bem, quer saber? Foi isso que me disseram.
Quando a minha vida foi tocada por Deus em 1976, a igreja em que eu estava não acreditava nos dons do Espírito e no que isto se referia. E se referia na Bíblia como o batismo do Espírito Santo. E eu estava tão animada, porque Deus tinha tocado na minha vida e me encheu com o Espírito. E eu estava começando a operar nos dons do Espírito. Quer dizer, eu estava muito animada. Eu estava fazendo o meu pequeno estudo bíblico em casa todas as terças à noite e os assistentes me chamaram, os religiosos, e eles disseram: você vai ter que ficar quieta ou sair da igreja. Bem, eu fui embora. Agora, ao olhar para trás, sabe, talvez eu meio tagarela demais. Eu não sei, mas sabe, se você está animado com Jesus, você está animado com Jesus. E eu queria que todos tivessem o que eu tinha. E tudo o que eu sei é que eu ainda estou aqui e eu ainda não me calei. Amém? Se você fica animado com Jesus, sua família vai te dizer para ficar quieto. Seus amigos te dirão para ficar quieto. Sua autoridade no trabalho te dirá para ficar quieto. Vamos lá, e eu não estou dizendo que nós devemos ser insistentes e ficar tentando enfiar Jesus e goela abaixo das pessoas. Mas quem consegue, de verdade, realmente ser salvo e ficar quieto? Quando André foi chamado por Jesus, a primeira coisa que ele fez foi ir e contar a Pedro. A Bíblia não diz: quando Cristo entra em sua vida, fique quieto e não conte a ninguém. Bem, sabe, a minha religião é uma coisa privada. Bem, você poderia encontrar estas escrituras para mim, sim, quando você é radicalmente salvo e você sabe que você vai ir para o céu e não para o inferno e que Jesus mudou sua vida. Não diga a ninguém. Eu acho que não. Por causa de como o mundo está hoje, metade dos cristãos têm medo de entrar em um restaurante e orar. Ouça, quando você vai a um restaurante, você não precisa começar a gritar em voz alta as suas orações, mas você não precisa agir como se você estivesse com dor de cabeça também. Quer dizer, que tal dizer: obrigado, Jesus, pela nossa comida. Você pode orar calmamente em sua mesa, mas você tem o direito de orar. Então, essa mensagem está ao seu redor, mesmo que você não esteja ouvindo nenhuma palavra. Fique quieto, não fale de Deus em público, não diga a palavra Deus. Você pode ofender alguém. Sabe o que eu notei? Os descrentes não se importam se eles estão me ofendendo. Eu diria que talvez nós só precisamos agitar as coisas um pouco. E aqui novamente, eu não estou falando sobre ser desagradáveis, mas você não pode esconder quem você é e nem precisa esconder o que você acredita. Eu acredito em Jesus Cristo, que Ele morreu por mim, foi ressuscitado dos mortos, está vivo hoje, e eu acredito que minha vida é inútil sem Ele. É inútil sem Ele.
e eu não pretendo ficar quieta. E muitos o repreenderam e disseram-lhe para ficar quieto, mas ele gritou ainda mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E eu amo as duas próximas palavras. Jesus parou. Veja, esse tipo de fé radical pode parar Jesus e ele vai olhar em volta por você. Vem aqui. Eu estou indo para sua casa hoje. Eu estou me divertindo muito. Isso deve ser ilegal. E Jesus disse: Chame-o. Então eles chamaram o cego. Anime-se. Levante-se, homem, ele está chamando você. E jogando seu manto de lado, ele pulou de pé e veio a Jesus. E ele foi embora enxergando. Amém? Mateus 19, verso 23-26. Então Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil para alguém que é rico entrar no reino dos céus. E por que é assim? Porque seria mais difícil para alguém rico entrar no reino dos céus? Porque o dinheiro, as coisas, a posição e o poder tendem a afastar as pessoas de Deus. Elas não precisam se sentir assim, mas se elas não forem cuidadosas, elas podem escorregar em uma autossuficiência. É incrível, quanto mais necessitado você está, mais tempo você passa com Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas te serão acrescentadas. E, novamente, eu digo que é mais fácil para um camelo passar pelo furo de uma agulha do que alguém rico em entrar no reino de Deus. Quando os discípulos ouviram isso, ficaram muito surpresos e disseram: Bem, quem então pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para o homem isso é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Agora, vamos pensar sobre o camelo passando pelo buraco de uma agulha. Quando ouvimos isso, pensamos no buraquinho de uma agulha e um bem camelo grande, tentando passar por ele e pensamos: bem, sim. Então, se você tem algum dinheiro e você não sabe se você está feliz com isso ou não, mas ele estava simplesmente fazendo uma analogia, e se você soubesse o que era este buraco de agulha, e provavelmente alguns de vocês sabem, vocês entenderiam o ponto da história. Os camelos eram carregados com mercadorias de outros países e eram trazidos para outras cidades, neste caso, Jerusalém, com comida para as pessoas, e precisavam ser vendidos, utensílios domésticos que eles precisavam, e havia portões que davam para a cidade, e um desses portões era chamado de o buraco da agulha. Mas era um portão estreito, e a única maneira de um camelo conseguir passar por ele. Então, deixe-me te dizer, quanto mais coisas você tem, mais dinheiro você tem, mais poderoso você é, mais famoso você é, mais você precisa de ficar de joelhos. Sabe, depois de ficar 2 ou 3 dias com todo mundo batendo palmas e me aplaudindo e achando que eu sou a melhor coisa desde o pau fatiado, eu fico de joelhos. Deus é você e eu sei o que eu sou sem você, e eu estou espantada por você me usar. Amém? Se você é o chefe ou o supervisor onde você trabalha, você tem a oportunidade de ser uma bênção para as pessoas. Isso não faz de você melhor do que eles. Isso não significa que você vai começar a menosprezá-los
ou tratá-los como se eles não tivessem importância. E todas as noites, quando você vai para casa, ou talvez algumas vezes durante o dia, você precisa ficar de joelhos em algum lugar e dizer: Deus, me ajude a lembrar. The passion of your love drives me crazy, and your one look steals my heart. Your love has a magical spell on me. It makes me something that I'm not in my life. Baby, I feel the intense passion of your love. Que foi você que me colocou nesta posição e que você pode me arrubar mais rápido do que me levou para chegar aqui. Bem, hoje eu estive ensinando sobre agitar a nossa fé e acreditar que com Deus todas as coisas são possíveis. Mateus capítulo 5, versículo 9, é uma estrutura maravilhosa. Vamos ver isso juntos e tirar um pouco de tempo para examiná-la. Abençoado um homem de amplificada, que desfruta de felicidade invejável e espiritualmente próspero com alegria e satisfação de vida pelo favor e salvação de Deus. Agora, veja isso, independentemente de suas condições externas. Agora, o que estamos buscando? Este é porque de eu não conseguir e você não conseguir, e de nós nunca seremos capazes de controlar todas as coisas que vêm contra nós. Nem toda tempestade está na previsão do tempo. Amém? Nem todas as tempestades estão na previsão. Muitas coisas acontecem de repente e inesperadamente e deixa-me dizer, nós precisamos estar preparados, precisamos ser fortes com antecedência, não esperar. Até que estejamos no meio de uma confusão e só então tentamos fortalecer em Deus e orar. Não temos que nos preparar, temos que viver prontos. Amém? Alguém ouviu o que eu estou dizendo? Nós precisamos viver prontos. Então, essa estrutura diz que as pessoas são abençoadas. São aquelas que são felizes e têm alegria, independente de suas condições externas. Então, ele continua dizendo, abençoados são os que produzem, e veja isso, aqueles que produzem, mantêm a paz. Então, não podemos dizer, eu gostaria de ter paz, ou Deus me dê paz. Ele diz, seja um criador de paz, seja um mantenedor de paz. Eles serão chamados, eu amo isso. Não diz crianças de Deus, mas diz filhos de Deus. Veja, você dá privilégio aos filhos e filhas em que você pode confiar e que conhecem seu coração. O que você não dá para os bebês ou criancinhas. Somos todos filhos de Deus. Mas algumas pessoas, honestamente, nunca saem da fase de bebê. Alguns nunca saem da fase do jardim da infância, sabe? Alguns nunca se formam na escola primária. Eles nunca fazem absolutamente nada com suas vidas. E estão sempre reclamando, murmurando e chateados e infelizes que não têm paz, não sabem que estão em Cristo. Simplesmente porque elas nunca foram ensinadas ou não estão dispostas a ir mais fundo em Deus. Deus, Ele te ama muito, mas o objetivo dele não é nos dar tudo aquilo que nós queremos, se é isso que precisamos para sermos felizes. Então, certamente não temos nenhuma profundidade.
Eu era assim, só ficava feliz quando eu estava recebendo tudo o que eu queria. Isso não é nenhum tipo de maturidade espiritual. Qualquer um pode fazer isso. Você não precisa ser salvo para fazer isso. E agora, você está disposto a assumir o papel de pacificador? Você está disposto a ser o primeiro a dizer: eu sinto muito? Então, fazer isso. Mesmo que você não ache, a culpa foi sua. Agora, isso já é um novo nível mais alto. Agora sim, estamos indo ao fundo. Eu sou o faminta pela paz. Agora, não me entenda mal. Há momentos em que você precisa fazer barulho sobre coisas que não estão certas, sem dúvida. Eu não estou falando de não controlar o mal e não confrontar coisa alguma, sabe? Mas por quantas coisas perdemos nossa paz que realmente não fazem nenhum sentido. Na verdade, isso nem faz tanta diferença a longo prazo. Não é um problema para nós, não é isso que vamos nos preocupar no leito de morte. Não é isto. Então, eu aprendi que isso já está certo, é altamente superestimado e que tudo fica muito melhor se você disser: olha, talvez eu esteja errado, me desculpe. Não vamos brigar. Seja o pacificador e seja um mantenedor da paz. Então, nós vamos ser muito práticos. Hoje vamos aprender algumas das maneiras que podemos fazer isso. Mas primeiro, vamos ver em 1 Pedro capítulo 3, verso 11. Nós queremos mais paz, mas será que nós estamos dispostos a fazer as mudanças necessárias para obtê-la? Eu vou refazer essa pergunta novamente quando eu tiver certeza de que você está me ouvindo. Sim, nós queremos mais paz, mas será que nós estamos dispostos a fazer as mudanças necessárias para que precisamos fazer para tê-la? Nós queremos mais paz, mas será que nós estamos dispostos a fazer as mudanças necessárias para obtê-la? Até que enfim vocês entenderam que eu continuaria dizendo isso, até que ficassem felizes. Sabe, eu descobri que eu poderia ter mais paz na minha casa se eu não parasse de dizer ao meu marido o que ele deveria fazer. Isso é só um pequeno indício de como tudo pode melhorar, mas eu gosto de dizer às pessoas o que têm que fazer. Eu tenho uma personalidade forte. Eu prefiro estar no comando em estar no controle, mas isso não traz paz. E Jesus disse: eu lhe dou a minha paz. Pare de ficar chateado. Pare de se permitir ficar chateado e perturbado. A Bíblia diz: mantenha a sua paz. Seja um criador e mantenedor da paz. Temos que parar de ficar parado só registrando as coisas. Eu gostaria de ter mais paz. Eu gostaria de ter mais paz. Bem, sabe, você nunca vai ter mais paz se tudo o que faz é só desejar. Lembre-se do que eu disse. Eu tenho objetivo no meu coração para este ano. Eu sinto muito fortemente. Eu quero ajudar as pessoas a se tornarem pessoas com propósito, sabe?
ao invés de pessoas passivas que ficam sentadas esperando que a coisa certa aconteça. Eu quero ensinar as pessoas a fazer o que precisa fazer de propósito. Porque se fizermos o que precisamos fazer, Deus sempre vai vir e fazer a parte dele. A parte abençoada é a parte de Deus. Ele nos abençoar. Mas ele diz: agora você é um criador e um mantenedor da paz. Quantos podem pensar em algumas coisas que, se você realmente sabe, se você realmente quiser, se você apenas engolir no pouco desse orgulho e esse é um pouco menos teimoso, quantos podem pensar em algumas coisas que, se você talvez estivesse disposto a fazer na sua casa, que talvez, apenas talvez, você teria um pouco mais de paz do que tem agora, se você estivesse só um pouco disposto a fazer. Ok, então se você sabe o que pode fazer, mas não faz isso. Só uma razão, a paz, ela não é importante para você. A paz não é importante. Teve um tempo na minha vida e que a paz não é importante bastante para eu fazer uma mudança. Eu preferia ter razão e ficar chateado o dia todo. Que tipo de estupidez é essa? Eu te pergunto, que marca de estupidez é esta? E eu tinha dores de cabeça o tempo todo, eu vivendo quiroprata para ajustar o meu pescoço, sabe? Eu não sabia como deixar as pessoas serem quem elas eram. Eu tinha determinado que todos seriam como eu. Se você quer morar na minha casa, você tem que viver pelas minhas regras. Vamos lá, senhoras. Alguém já fez esse discurso com os seus filhos? Se você quer morar na minha casa, você tem que viver pelas minhas regras. E nunca muita bagunça na minha casa, entendeu? E olha, eu tinha 2 filhos que não conseguiam encontrar a si mesmos. Muito menos alguns dos seus presentes. Vamos lá, alguém tem uma situação parecida? Você fica assim, você pensa, o que esses garotos vão ser quando crescer? Como eles vão conseguir sair de casa? Eles nunca vão se dar bem na sociedade. Mas se alguém realmente é histérico, esses meus 2 filhos, um deles hoje é o CEO do nosso escritório estadual e esse outro agora, ele ajuda a cuidar de mim. Então, todos os meus siliques foram em vão. Eles cresceram, sobreviveram. Eu penso em todos aqueles anos de felicidade que desperdicei, porque eu estava determinada a fazer com que todos fossem como eu. 1 Pedro 3:11. Que ele se afaste, existe a iniquidade, faça o que é certo e que ele busque a paz, a harmonia em perturbar foi por medos paixões, agitava-se conflitos morais e que ele a busque ansiosamente, não apenas pelo desejo de relações pacíficas com Deus, com seus semelhantes, consigo mesmo, mas que persista, então, para trás dela. Meu Deus, qual valioso isto é! Para rever todas essas paisagens novamente, eu quero que você veja a força de algumas dessas palavras. O que ele busca a paz, a harmonia perturbada por medos, paixões e conflitos morais, e que ele a busque. Buscar significa estar dispostos a sacrificar para ter, significa perseguir com toda a sua força e toda a sua mente. Não é somente querer isso, mas ir atrás disso com toda a sua força. Perseguir, ir atrás. Agora é que tudo começa a ficar doce em sua vida, mas você decide, agora me escute. Eu vou ser pacífico de propósito. Eu não vou esperar as minhas circunstâncias
me façam ser pacífico. Eu não vou esperar a que todos façam o que eu quero que faça para ser pacífico. Eu não vou esperar até que não haja tempestades na vida por ser pacífico. E a partir desse dia, eu estou dizendo uma aliança com Deus. Esse que eu serei pacífico de propósito, ainda que isto me leve 5 anos de fracassar e tentar novamente e falar e tentar de novo. Vou me arrepender toda vez que eu perder minha paz, mas eu vou me levantar e ir atrás dela, porque eu estou decidindo o que eu não estou disposto a viver sem paz. Eu vou desfrutar a vida pela sua. Jesus morreu para mudar. Paz com Deus, paz consigo mesmo, paz com seu próximo. Esta seria uma série de 3 partes, uma pregação, mas você conseguir os download aqui em 5 minutos. Se você quer ter paz com Deus, precisa saber que Ele te ama.